Oi, gente. Eu vou apresentar para vocês a metodologia do trabalho que eu desenvolvo e aplico neste meu trabalho, que tem como título a Análise da Morfologia Estrutural da Narrativa Oral Equipengue, o Agumirã, História do Macaco Preguiça, segundo o teórico que eu estudo, o Vladimir Propri. O Vladimir Propri ele foi um pioneiro nos estudos de narrativas orais, foi um estruturalista russo da década de 20 e publicou em 1928 a obra Morfologia do Conto Maravilhoso. Então, por meio dessa obra, o Propri divulgou resultados de uma análise de mais de 100 narrativas orais de um livro de contos da Rússia, e ele chegou à conclusão de que todas elas seguiam um padrão de episódios. Esses episódios ele vai classificar como funções dos personagens. Então, por exemplo, os episódios contidos na história da Chapeuzinho Vermelho, para a história dos Três Porquinhos, para a história da Branca de Neve, é praticamente os mesmos, que a olho nu nós não conseguimos perceber, mas elas detêm uma estrutura interna de acontecimentos. O próprio diz que as funções, esses episódios, eles são os mesmos, e o que muda de uma história para outra são somente os personagens das narrativas. Essas funções dos personagens, elas somam um total de 31 funções, e segundo o próprio, elas estão presentes em todas as narrativas, né? Portanto, elas são universais. E aí nem todas essas narrativas, elas vão apresentar esse total de 31 funções, mas elas vão seguir linearmente os mesmos episódios. Ou seja, pode ser que numa narrativa não tenha um afastamento, mas após a situação inicial tenha uma proibição. Então, para cada uma dessas funções, há uma série de comentários que ele elenca, né, para melhor sintetizar como nós podemos perceber estes padrões nas narrativas. Por exemplo, quando o próprio fala a respeito da situação inicial, ele diz que toda a narrativa começa mencionando o nome do herói ou a condição desse herói. Na história do Macaco Preguiça, o narrador ele começa expondo que a heroína estava menstruada, ou seja, ele traz a característica, né, da condição de como essa heroína se encontrava. E aí na narrativa do povo Equipengue, o Agumirã, História do Macaco Preguiça, das 31 funções referentes aos episódios que constituem as narrativas orais mediante as observações de Propri, há um total de 13 funções encontradas na análise do trabalho que foi desenvolvido e que também será exposto no meu trabalho de conclusão de curso. Bom, eu espero que tenha ficado claro a metodologia do trabalho que eu venho desenvolvendo, e quero agradecer a todos pela atenção.